Uma maneira concreta de mostrar como era a separação entre judeus e gregos, entre judeus e estrangeiros, está na própria arquitetura do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém possuía muros, um muro de aproximadamente 1,20 m de altura, que fazia a divisão entre a área que era para os judeus e a área onde era permitido estar os estrangeiros. Nesse muro, a distâncias regulares, havia uma placa com o seguinte dizer: nenhum estrangeiro pode ultrapassar a barreira e o muro ao redor do templo. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado por sua própria morte subsequente. O que era, então, irmãos? Ultrapassar aquele muro, aquela barreira, implicaria na sua morte. Agora pense que você era um estrangeiro e que havia se convertido ao judaísmo. Havia acreditado num Deus criador do céu e da terra. Tinha deixado os seus deuses nacionais, o conjunto de deuses, e agora acreditava num único Deus. E se sentisse dessa maneira excluído. Excluído por causa do isolacionismo judaico, do exclusivismo, do elitismo religioso. O Senhor Jesus veio desfazer essa separação. Como ele veio desfazer essa separação? Como é que ele promoveu isso? Veja o apóstolo Paulo falando aos Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O Senhor Jesus, por conta do derramamento do seu sangue, destruiu essa separação. Abriu agora para os estrangeiros o evangelho da salvação, a possibilidade da salvação. Mas por que havia esse estado de separação, de oposição ou mesmo de antagonismo dos judeus com relação aos estrangeiros? Porque eles não cumpriram o propósito que Deus tinha para eles. Nós já vimos o texto quando o Senhor falou com Abraão: em ti serão benditas todas as nações. O que significava isso? Que Deus ia abençoar um povo para que esse povo, ao ser abençoado, ia ser um exemplo para os outros povos, para que os outros povos também fossem abençoados. Não era para que ele se considerasse exclusivo, privilegiado, melhor do que os outros. Paulo afirma que tanto os judeus como os gentios são culpados, mas ele não diz que o principal problema desses dois grupos consistia simplesmente na sua animosidade mútua, ou na falha em encontrar uma forma de conviverem pacificamente. Não era isso. Não é que eles não encontravam uma forma para viver pacificamente, mas eles eram culpados, ambos os povos, mas especialmente os judeus, no meu entendimento, eram culpados por essa animosidade. Veja ainda o texto da nossa lição. Paulo insiste em afirmar que o principal problema dessa animosidade mútua consistia em que ambos os grupos igualmente pecaram e se rebelaram contra Deus. Se você olhar isso no texto de Romanos, capítulo 3, dos versos 9 a 19. Enquanto o caminho da salvação sempre foi pelas obras, ou assim pensavam, os judeus receberam a revelação da salvação de Deus pela graça. No entanto, na época de Jesus, a diferença entre judeus e gregos não era mais graça para os judeus contra obras para os gentios. Em vez disso, agora eles estavam discutindo sobre quais obras alcançariam a salvação. Veja, irmãos, ao longo dos séculos, os judeus construíram uma estrutura de obras, de coisas que deviam fazer, de coisas que podiam fazer, de coisas que não podiam fazer, ou de coisas que os levariam para próximo de Deus,
ou de fatos ou de práticas que dessa forma os salvariam. Eles esqueceram que a salvação era pela graça do Senhor Jesus, pela graça do Messias da profecia. Veja ainda outro parágrafo da nossa lição. Por baixo de todo esse falatório, tanto os judeus como os gentios eram a mesma coisa, rebeldes pecadores contra a graça de Deus. Cada grupo alegando que seria salvo pelas suas obras. Veja, irmãos, os judeus conheciam a graça, mas tinham abandonado a graça. Se fiavam somente agora nas obras, enquanto que os estrangeiros sempre se fiaram nas obras e agora não podiam ter acesso ao templo por causa disso. As obras deles não condiziam com as obras dos judeus. E ambos os povos estavam se fiando somente nas obras. O real objetivo, o real motivo, era o seguinte: eles não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus, foram fúteis, tiveram o seu coração obscurecido. Mas agora, o Senhor Jesus diz assim, ele quebrou essa separação, destruindo as ordenanças. Quais eram as ordenanças? A lei das ordenanças. O que é essa lei das ordenanças? Infelizmente, muitos cristãos hoje dizem que essa lei das ordenanças, que o Senhor Jesus derrubou, era a lei de Deus, a lei moral de Deus, e especialmente usam esses textos para dizer que o Senhor Jesus aboliu o sábado, que era uma instituição judaica somente, e que afastava os estrangeiros, e que ainda hoje afasta, segundo o entendimento deles. A lei em Efésios 2, 14 e 15 se refere aos aspectos cerimoniais da lei, que separavam o judeu do gentio, representados na complexa expressão a lei dos mandamentos cerimoniais, dos rituais, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou a todo o sistema da lei do Antigo Testamento, conforme interpretado, ampliado e mal utilizado como um obstáculo para separar judeus e gentios. Por que o Senhor Deus deu a lei ao povo? Para que o povo se aproximasse dele, para que o povo se destacasse e fosse exemplo para outros povos. Mas não para que eles agora, sobre essa lei, utilizando essa lei, se separassem dos outros e se considerassem privilegiados em relação aos outros. Ou melhor, considerassem que a sua relação com Deus era exclusiva e que os outros povos não deveriam nunca ter esse acesso. Nós, irmãos, nós adventistas cremos que temos uma revelação bíblica, temos um entendimento segundo as Escrituras. Para quem está servindo isso? Para que a gente traga a outras pessoas, para que a gente seja acessível a outras pessoas? Ou nós estamos com as nossas obras, com os nossos rituais, as nossas práticas, os nossos cultos, de alguma forma afastando os outros crentes, afastando os outros seres humanos? Lembre-se, irmãos, tudo é pela graça. Nada que façamos pelas obras, sejam as melhores que forem, podem nos levar à salvação. Tudo é pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. E é dessa forma que nós, cristãos adventistas do sétimo dia do século XXI, devemos viver, para que nunca sejamos obstáculo, nunca sejamos muro de separação entre seres humanos e o nosso Senhor Jesus Cristo.